A graça de Deus possa estar reinando na sua vida. Que Deus possa estar te dando entendimento, né? Para que você venha entender as Escrituras como elas de fato são. Você conhece, já ouviu falar a verdade? Você sabe o que é a verdade do Evangelho? O que é a verdade da palavra? Já explicaram para você a verdade? O que é a verdade? Você conhece a verdade? A maioria, meus amados, do povo de Deus conhece apenas denominações, muitos conhecem estatutos de templos denominacionais. Muitos conhecem a tradição religiosa de cor e salteado, né? Mas o que eu quero te perguntar, meus amados, você entende a verdade? Você sabe a verdade? Se você falar, eu já sou crente 40 anos, 50 anos, ou seja, e conheço a verdade, isso ainda não é a verdade. Tá? A pessoa pode estar 50 anos na igreja, há mais de 30, 40 anos, e não conhece a verdade. Ou seja, essa pessoa tem Bíblia, congrega, tá? E não conhece a verdade ainda. Então, eu falo isso por quê? Porque eu estive lá e não conheci. Olhe na sua Bíblia, em João 8, o que Jesus disse no versículo 32. É um capítulo muito famoso, que eu cito muito, tá? Tá aí, eu já sei até de cor, e salteado, sem ler aqui, tá? Então, na maioria das vezes, muitas pessoas não conhecem a fundo, não entendem o que Jesus estava falando. Eles conhecem a letra de cor, mas não conhecem a verdade porque não foi revelado sobre o que Jesus estava falando. Olha João 8:32, que eu vou ler sem olhar. Jesus disse assim, em João 8:32, olha o que ele disse assim. Ele disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ou seja, ele não está dizendo que se você conhece placas de igreja, ele não está querendo saber, ele não está perguntando se você conhece nome de denominações, não é isso que ele está falando. Ele não está dizendo conhecereis igreja isso, igreja aquilo, não é isso que ele está dizendo. Em João 8:32, Jesus foi muito claro e ele foi direto em falar, então conhecereis tá? Porque ela é uma só, é única, a verdade, e a verdade, tá? Vos libertará. Então, meus amados, conhecereis a verdade única. Você conhece? Você sabe o que é a verdade? Se você disser, eu acho que eu conheço, porque depois que eu aceitei Jesus, passei ali a Bíblia. Então, meu amado, você não conhece a verdade. Se você está dizendo que depois de aceitar Jesus, fala que conhece, então você não conhece a verdade de fato. Né? Então, meus amados, a verdade não sou eu, tá? Eu não sou a verdade aqui, mas eu conheço a verdade. Agora eu conheço a verdade, tá? Sabe por quê? Porque se eu passei os meus 40 e poucos anos, nasci na religião, tá? Eu não conhecia a verdade. Então, ou seja, eu vim conhecer a verdade de um tempo para cá. E olha que eu li a Bíblia, né? Mesmo eu indo, lendo, participando de escolas dominicais, eu nunca conhecia a verdade como me foi revelado nos dias de hoje. Eu não tenho essa vergonha de dizer, eu não conhecia. Tá? Eu não conhecia a verdade. Eu ia em monte, olha só para você ver, participava de, 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 de estudos bíblicos. Eu vim conhecer a verdade, meus amados, muitos anos depois que eu vim conhecer a verdade que me libertou. E lembrando que eu só conheci a verdade, meus amados, depois que eu entendi o que Cristo fez por mim na cruz. Aí sim, então, eu conheci a verdade e essa verdade me libertou de heresias que tem por aí, tá? Então, ou seja, eu vim conhecer, eu vim passar a conhecer esta verdade depois que eu entendi a verdade. Porque Jesus disse em João 8:32, então conhecereis a verdade. Ou seja, não existe duas verdades, não existe três verdades.
Tá? Não existe 5, 10. A verdade ela é única, ela é uma só. A verdade é uma só. Ou você conhece ou você não conhece a verdade. Essa é a realidade. Então a verdade é única. Não é porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a verdade é uma, meus amados. Tá? A verdade ela é única. Tá? Ela é ímpar. Tá bom? Ela é ímpar. Então, ou seja, a verdade ela vem pelo quê? Pelo quê? Pelo conhecer. E através do conhecimento, um entendimento, quem vai te dar é o Espírito Santo. Tá entendendo isso aí? Então, depois de muito tempo, eu vim conhecer a verdade. Tá bom? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Então, meus amados, se o povo conhecesse a verdade, eles não estariam fazendo batismo ainda. Por quê? Porque Paulo diz em Efésios 4:5 que há um só batismo. Paulo disse lá em Romanos 6:3 que todos nós já fomos batizados em Cristo. Então, Efésios 4:5 diz que há um só batismo. Romanos 6:3, todos os filhos de Deus já foram batizados em Cristo. Então não há mais necessidade de outro batismo. Por quê? Porque pela graça nós somos salvos. Então, ou seja, Efésios 4:5, há um só batismo. Romanos 6:3, já fomos batizados. Lá em Gálatas, deixa eu lembrar, Gálatas 3:27, fomos batizados em Cristo. Lá em Efésios 2:8, pela graça nós somos salvos. Então não haveria necessidade de se batizar. Por isso que nós já somos salvos pela graça, somos batizados em Cristo. Então eu tenho essa ousadia aqui de dizer, né, que a verdade não está nesses templos. Porque quando dizem de que tem que se batizar, meus amados, eu estou incluindo todos que concordam com isso. Então, você de fato então não conhece a verdade das Escrituras. Então você quer saber qual que é a verdade? Jesus disse lá em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá entendendo? Então, vamos ler aqui em João 1, tá? João 1:17. Olha o que diz aí, tá? João 1:17, tá bom? Olha só, eu não estou aqui com o objetivo para falar mal de ninguém, mas eu vou usar exemplos, tá? Por quê? Porque isso aí faz parte do ensino bíblico. Então, ou seja, eu tenho que usar alguns exemplos para você poder comparar se a verdade não está na Bíblia. Ué, se a verdade não está em mim, então você tem que comparar, que Paulo disse em Coríntios 2, comparando coisas espirituais com espirituais. Então eu citei nomes de religião aqui, todos, pode dizer que é todos, porque todos batizam. Se Paulo diz que há um só batismo, então você tem que comparar biblicamente, não comparar na carne. Não comparar na carne, porque na carne nós somos todos imperfeitos. Você tem que comparar biblicamente, porque muitas denominações pregam, ensinam, e o que eu falo aqui da graça. Então você tem que comparar na Bíblia o que eu falo e olha na sua Bíblia o que eles pregam, o que eles ensinam. É isso que é fazer uma comparação. Olha João 1:17 aí, o que diz aí. João 1:17 para que você entenda melhor ainda. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Isso é muito claro, né? João 1:17. A lei foi dada por intermédio de Moisés, tá? Então, ou seja, a graça e a verdade, olha só, já vai uma dica aqui. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tá entendendo isso aí? Então você sabe o que é verdade? Você conhece a verdade das Escrituras? Você conhece a verdade da palavra de Deus? João 8:32 ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então João 1:17, a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então qual que é a dica aqui que o Espírito Santo está dando aqui para você? Que a verdade é a graça de Deus, é a graça do Cristo ressuscitado. Se você está em um templo, numa denominação que não prega a graça de Deus em Cristo ressuscitado, que não ensina a graça de Deus em Cristo, então, ou seja,
Por que que, aí talvez você pode perguntar por que que tem que ensinar a graça? Por que, meus amados? Porque lá em Romanos 6,14 diz que não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então, ou seja, se nós estamos debaixo da graça, meus amados, nós temos que pregar, ensinar e falar da graça. Isso é racional. Então, é por isso que está escrito lá em João 1,17 que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, nós, meus amados, que nós estamos debaixo dessa nova aliança, ou seja, depois da cruz, tá? Depois da morte e ressurreição de Jesus, porque a nova aliança é depois da cruz, que é a graça de Deus. Então, nós que estamos depois da morte e ressurreição, tá? Quando eu falo nós todos os filhos de Deus da face da terra, nós evangélico, testemunhos de Jeová, catolicismo, pentecostal, tá? Nós os filhos de Deus em toda a face da terra, nós temos que pregar e ensinar a graça de Deus em Cristo. Não existe outra pregação, não existe outro ensino. Então, se um certo tempo, se um dirigente, um pastor ou alguém está pregando para você, ensinando para você a viver da lei de Moisés, de sacrifício, de jejuns, de campanhas, de corrente, de fogueira santa, de subidas no monte, está pregando a lei. Então, ou seja, essas tal pessoa, tal ministérios, igrejas, está levando o povo de Deus à apostasia, ou seja, a se afastar da verdade. É por isso que eu estou perguntando aqui se você conhece a verdade. Por quê? Porque quem conhece a verdade, meus amados, João 1,17, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei veio por meio de Moisés. Só que a lei já acabou em Cristo. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Começou aqui uma nova mudança. Então não é questão aqui de estar julgando. Na verdade, e pela Bíblia, segundo o Novo Testamento, todos os templos na face da terra, todas, não existe exceção, devem, por obrigação, pregar e ensinar a graça de Deus em Cristo Jesus. Se não estiver fazendo isso, não está pregando e nem ensinando a verdade. E se você está no lugar que não prega a graça, você não está ouvindo a verdade, porque eu acabei de ler aqui, e vou ler de novo em João 17, que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ou seja, se você está numa igreja, num lugar que não prega a graça, não ensina a graça, você não está ouvindo a verdade? Se está te ensinando que você tem que sacrificar para Deus te abençoar, se você tem que pagar preço para Deus te abençoar, está te ensinando que você tem que fazer campanha para Deus te abençoar, está te pregando que você tem que tomar santa ceia para ter comunhão no corpo. Então não está te ensinando a verdade. Na graça não existe isso, não existe campanha dos 70, dos 80, corrente. Essas coisas não existem na nova aliança, no Novo Testamento. Não existe esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque essas coisas são da lei. Na graça não existe essas obras mortas. Paulo chamou isso de obras mortas que não tem mais nenhum valor diante de Deus. Acorda, povo de Deus. Tá? Então, você conhece de fato e de verdade a verdade? Você que pertence a uma denominação, meus amados, será que você está ouvindo a verdade? Estão pregando a verdade para você? Estão te ensinando a verdade como ela é? Ou estão te ensinando a levar um copo ungido, óleo ungido, esse tipo de coisa, campanha, envelope? Ou seja, estão te ensinando? Ou seja, então você não está na verdade. Infelizmente, não estão pregando a verdade para você, não estão te ensinando a verdade. É por isso que o primeiro texto que nós lemos, que eu li aqui, é João 8,32. Conhecereis a verdade. Ou seja, ele não está dizendo conhecereis placas de igreja, ele está falando a verdade. E a verdade vos libertará. Então, ou seja, você pode até falar, qual é essa verdade? Então, meus amados, a verdade é o que Cristo fez por você na cruz. Ou seja, você, olha só, estão te ensinando, você está ouvindo, estão pregando para você o que Cristo fez por você na cruz? Ou estão pregando que você tem que fazer
para Deus te dar algo. Ou estão te ensinando que você tem que fazer para que Deus te dê algo. Então estão te pregando a lei de Moisés. E a lei já acabou. E vou te lembrar aqui que Gálatas 3,10, os que são das obras da lei, Gálatas 3,10, estão debaixo da maldição. Então, ou seja, talvez você nem sabe, nem imagina, mas estão te levando a viver debaixo de maldição. Por que maldição? Porque é uma lei que Jesus amaldiçoou na cruz. Hebreus 7,12 diz assim, era um mandamento carnal, a lei era um mandamento carnal, mudou-se o sacerdócio, mudou também a lei, ou seja, era um mandamento carnal. A lei acabou. Se alguém te ensina a viver da lei, de batismo, Santa Ceia, Páscoa, estão te ensinando lei, porque Gálatas diz que a lei ela foi amaldiçoada para dar lugar à aliança, que é a graça de Cristo. Então, você conhece? Então, sabe a verdade, meus amados? A verdade é o que Cristo fez por você na cruz. Então, se não estão te ensinando o que Cristo fez por você na cruz, se não estão pregando que Cristo fez por você na cruz, ou seja, ele já fez. Se ele já fez, você não tem que fazer nada. Se estão te ensinando que você tem que subir no monte, tomar Santa Ceia, fazer jejum, então você não conhece a verdade. Se você submete a esse tipo de coisa, esses tais ensinos, você então não conhece a verdade. Tá? Então por isso que você facilmente é manuseado, igual esses bonecos. Ah, ela faz isso, faz aquilo, sobe no monte, desce o monte, senta, levanta, tá igual aqueles bonecos. O povo é manipulado por quê? Porque não conhece a verdade. E por que não conhece a verdade? Porque frequentam lugares onde não se pregam a verdade. Isso é muito claro, meus amados. Então, ou seja, eu conheço a verdade e através dessa verdade que eu conheci, hoje eu não vivo mais de heresia, de obras da lei. Está entendendo isso aí? Então, ou seja, as pessoas hoje querem um evangelho de facilidade. Tá? As pessoas querem um evangelho de facilidade. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Esse é os evangelhos pregados aí hoje. Ou seja, berganha. Deus não quer berganha. Estão querendo fazer negócio, base de troca. Aí eu vou me sacrificar para Deus me abençoar. Isso é troca, isso é berganha, e Deus não aceita esse tipo de coisa. Aí eu vou ficar sem comer, vou ficar em jejum para Deus abrir porta. Isso é berganha, Deus não quer isso. Olha só, meus amados, nós, gentios, nós somos justificados pela fé. Não é por obras, não é através de fazer alguma coisa que você será justificado. Conheça as Escrituras e saia desse mundo de ilusão que estão levando você e toda a sua família. Fiquem todos na paz de Deus.